Olá, sabe quando a gente clica em executar num programa? A gente raramente para pensar no que acontece depois, né? Mas o que realmente rola ali nos bastidores? É exatamente essa a nossa investigação de hoje. Vamos mergulhar na linguagem que os computadores de fato entendem, a linguagem assembly. Vamos pensar um pouco. Um computador, na sua essência, só entende duas coisas: ligado e desligado. 0 e 1. Então, como é que ele consegue pegar um código super elaborado que a gente escreve e transformar em algo útil? Essa é a grande questão que vai guiar a gente hoje, saindo do nosso código abstrato para chegar na execução real, lá na máquina. Então, vamos lá, o começo da nossa jornada é justamente aqui. Entender que existe uma espécie de tradução secreta acontecendo entre o código que a gente escreve e a língua que a máquina fala. Em linguagens de programação que a gente usa no dia a dia, tipo Python ou JavaScript, é comum escrever algo como soma é igual a mais b. Para a gente isso é super intuitivo, certo? Mas para o processador, para a CPU, isso aqui não significa absolutamente nada. É como se estivesse escrito em outro idioma. E é aí que a mágica acontece. Como o processador não entende o nosso código-fonte direto, ele precisa de um tradutor. A linguagem assembly é esse passo fundamental no meio do caminho. Ela pega o nosso código legível e o transforma em instruções de máquina, que é, finalmente, a única coisa que a CPU consegue de fato executar. Certo. Então vamos dar um zoom nesse passo intermediário. Vamos conhecer de perto o que é, afinal, essa tal de linguagem assembly. Uma boa forma de pensar no assembly é como se fosse o dialeto nativo da CPU. É o mais próximo que um ser humano consegue chegar de dar ordens diretas para o processador. Cada linha de código é um comando minúsculo e super específico, do tipo mova esse dado daqui para lá, ou some aquele número ali. E olha só que interessante essa comparação. Aqui a diferença fica gritante. Uma única linha de código em C, que é uma linguagem de mais alto nível, se transforma em várias instruções em assembly. O move significa mover e add é somar. A gente está dizendo para a CPU passo a passo. Primeiro, mova o valor de A para cá. Segundo, some o valor de B a ele. Terceiro, mova o resultado final para C. É um nível de detalhe impressionante. Essa instrução aqui, MoveHax 1, foi tirada de um programa Olá Mundo de verdade. Basicamente, com esse comando, a gente está dizendo para o processador se preparar para uma tarefa. O número 1, nesse lugar específico, o HAX, é um código para o sistema operacional que significa Ei, eu quero escrever alguma coisa na tela. É uma ordem bem direta para a ação. Ok, então a gente está falando de mover dados para lugares específicos. Mas que lugares são esses? Onde é que a CPU faz todo esse trabalho? Vamos dar uma olhada na sua mesa de trabalho. Apresento a vocês os registradores da CPU. Eles são a memória de trabalho super rápida do processador. Para ficar bem concreto, vamos imaginar que a CPU é um gato. Os registradores, como esses aqui, hash, GRBX, são como se fossem as patas do gato. E os dados são um novelo de lã. O gato não consegue brincar com o novelo se ele estiver longe. Primeiro ele precisa puxar o novelo para perto com as patas usando um comando como o move. Os registradores são esse espaço de trabalho imediato essencial para qualquer operação. Juntando as peças, esses três elementos formam um ambiente onde todo e qualquer programa roda. Temos o espaço de endereçamento, que é como se fosse o mapa de toda a memória. Os registradores, que são a bancada de trabalho, as patas do gato. E o ponteiro de instrução, que é como um dedo apontando o tempo todo qual é a próxima tarefa da lista. Certo, tudo isso é bem interessante, mas fica a pergunta: por que alguém deveria se importar com uma linguagem tão antiga, de tão baixo nível, em plena era de softwares super avançados? É uma ótima pergunta. O primeiro grande motivo: desempenho. Em áreas onde cada nanosegundo é valioso, como em motores de jogos ou no mercado financeiro de alta frequência, Assembly ainda é o rei. Ele permite espremer até a última gota de performance do hardware, uma coisa que as linguagens de alto nível, com todas as suas camadas de abstração, simplesmente não conseguem fazer com a mesma eficiência. Outro ponto importantíssimo é segurança. Nessa área, Assembly é crucial. Para analisar um malware, encontrar vulnerabilidade no sistema ou entender um código que foi ofuscado de propósito para esconder o que faz, é preciso saber ler a linguagem da máquina. É como ter a planta original de um prédio para achar todas as passagens secretas e os pontos fracos. E isso nos leva direto para sua relevância hoje.
Campos como a engenharia reversa, que é a haste de desmontar um programa para ver como ele funciona por dentro, dependem totalmente da análise de assembly. É a única maneira de realmente entender um software quando não se tem acesso ao código-fonte original. Então, para finalizar, fica essa reflexão. Por baixo de cada clique, de cada janela que se abre, existe um universo de milhões de instruções sendo executadas. Aprender assembly é como ter a chave para decifrar os segredos que o próprio computador esconde. A pergunta que fica no ar é: o que será que ele está fazendo neste exato momento?